É importante que você esteja com a Epístola aos Romanos aberta, no capítulo 14, e acompanhem tudo, conferindo e examinando. E que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Então, irmãos, o capítulo 14 da Epístola aos Romanos trata de questões como o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade no relacionamento entre cristãos, crentes, o respeito às diferenças de consciência e aceitação mútua entre irmãos, o cuidado para não julgar ou fazer outros tropeçarem na fé. Não julgar, mas amar. As convicções pessoais e unidade no corpo de Cristo. O respeito e aceitação pelos irmãos, aqueles considerados mais fracos. A atitude apropriada que os crentes devem demonstrar entre si no que diz respeito às áreas discutíveis de comportamentos, ou seja, que não estão nitidamente definidas como erradas. Paulo afirma que não devemos julgar os outros nesses assuntos, porque Cristo recebeu tanto o crente mais maduro, como também o crente menos maduro. Romanos capítulo 14, versículo 13. Dá uma lida aí. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo o vosso irmão. Aqui nos orienta a não se colocar como juiz de ninguém, nem da minha própria vida, julgando uns aos outros. Pelo contrário, devemos tomar a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. É o que está escrito aí. Podemos ser diferentes em questões não essenciais e ainda manter a boa consciência. Veja Romanos 14, versículos de 4 a 6. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Quem é você para julgar o servo alheio? Quem sou eu para julgar o servo alheio? O servo alheio aqui
é do Senhor. Eu não posso julgar ninguém, muito menos aquele que é do Senhor. Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Preste atenção agora. Mas ficará em pé. Não tem queda. Ficará em pé. Porque o dono dele, o Senhor é o dono, é poderoso para manter em pé. Não sou eu que vou manter você em pé. E nem vou me manter em pé. É o Senhor, aquele que é o dono. Aqui não é como aquela cantiga de criança. Tropeça aqui, oi, cai acolá. Mas depressa levanta e começa a cantar. Aqui diz, ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. O Senhor é poderoso para o manter em pé. Você crê nisto? Você crê que o Senhor é poderoso para não deixar você cair no pecado, cair aí? Ele é poderoso. Se não se aguenta em pé, é porque em pé não está. Está no chão, rolando, e já faz tempo. Quando eu criei no Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor me revelou a minha morte com Ele lá na cruz, a minha ressurreição com Ele, que eu tinha morrido lá com Ele, morrido para mim mesmo, morrido para o pecado, morrido para o mundo, que eu abracei, eu criei. Um amigo chegou a mim, bateu no meu ombro e me deu 10 anos para que eu caísse e abandonasse tudo. Ele falou 10 anos. 10 anos. Ele falou 10 anos. Aí a gente conversa. Eu já encontrei ele várias vezes depois disso. Ele já esteve aqui. Mas já passei em pé, firme, os 10 anos que ele me deu, e mais 30 em pé, porque já faz 40 anos. E você sabe por quê? Porque o meu dono, a quem sirvo, o Senhor Jesus Cristo, é poderoso para me manter em pé até o fim. E eu creio. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora, quem julga é o Senhor, e todos nós seremos julgados pelo Senhor. Romanos capítulo 14, versículos 10, 11 e 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito:
Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Na medida em que vamos ganhando maturidade na vida cristã, nós vamos deixando essas coisas que em si mesmas não são pecaminosas, mas também não são frutíferas e edificantes. Portanto, não faz nenhum sentido carregar-se com essas coisas. Paulo nos exorta que não devemos discutir por causa dessas coisas. Paulo nos exorta que não devemos discutir por causa dessas coisas. Romanos capítulo 14, versículo 1. Eu vou dando o versículo e você vai lendo. Versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo o vosso irmão. 15 e 16. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. E nos versículos 2, anote aí, 5, o 15, que já foi lido, e o 21, mostram o contexto que envolvia aqueles irmãos. Eu mesmo vou ler aqui e você acompanha aí no texto que eu citei. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Como que Paulo via essas coisas? Romanos capítulo 14, versículo 14 e 20. Pode ler aí, Emerson. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Não destruas as obras de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então, na igreja, hoje temos diferentes opiniões sobre práticas duvidosas, como divertimento do mundo, como assistir uma partida de futebol, ou jogar uma partida de futebol com os amigos, frequentar sauna, nosso irmão aqui gosta, tomar banho de piscina, ir ao circo, ao rodeio, tomar banho na praia, comer
certas comidas, entre outras coisas. A questão da comida, dos alimentos, é levantada aqui pelo apóstolo Paulo. Não tem mais comida considerada impura depois que Jesus purificou e nós oramos dando graças, aí nós podemos comer. Mas existem animais impróprios para comer por causa de doenças transmissíveis, ou a nossa saúde não permite comer aquela comida. Às vezes é um tratamento médico, ou a gente está se poupando mesmo. Nada a ver com proibições, mas o certo é você dizer o seguinte: irmão Carlos, a mesa está posta, você come o que você quiser, é melhor assim. Então eu vou comer só o que eu quiser comer, mas se você não diz isso, eu vou ter que comer a sua comida, aquilo que eu não posso, que eu não quero. Então é o que Paulo está ensinando aqui. Como resolver essas diferenças não essenciais? Então Paulo coloca alguns princípios básicos que os crentes de todas as idades podem seguir. Esses princípios tiram qualquer crente da imaturidade. Mas tem que observar. O primeiro que eu quero destacar é este: eu estou inteiramente persuadido. Foi o que Paulo falou. Romanos capítulo 14, versículo 5. Paulo disse: eu estou inteiramente persuadido. Dá uma lida aí. (14, 5). Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Crente não deve agir somente por emoção. Emoção é legítima, mas o crente não deve agir somente por emoção, mas principalmente por convicção firme no seu íntimo. Se cada um de nós agirmos pela convicção dada pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus, não haverá discussões entre nós. Disso eu tenho certeza. E também nós não vamos ficar perdidos em questões de somenos importância. Somos dirigidos pelo Senhor e não por ideias e julgamentos dos homens. O crente convicto sabe o que ele faz. O que ele faz. E ele sabe por que ele evita certas práticas. Mas é por convicção. Essas convicções controlam toda a nossa prática de vida. Você sabe qual é a diferença entre opinião e convicção? Opinião é aquilo que você sustenta. Convicção é o que sustenta você. A diferença é grande. Tem gente que põe a sua opinião e bate o pé, discute, briga, defende a sua opinião. Pode até estar correta,
Mas não devemos nos agarrar às nossas opiniões. Tem gente que se acha a última bolacha do pacote, se acha superior, sua opinião tem que ser a última, ela tem que prevalecer. Mas aqui são as convicções que controlam a nossa vida. Se você está totalmente convicto pelo Espírito de Deus, na palavra de Deus, e se você está totalmente convicto disso, você não vai ter um comportamento irresponsável, nem tampouco seguir tradições inócuas. Se você considera um dia especial, vamos dizer assim, o domingo, como um dia especial, que você vem, se reúne para adorar o Senhor, ouvir a palavra, ótimo. E eu tenho mesmo a impressão que é isso mesmo, né? Se eu tenho um dia, como o domingo, que eu posso separar para o Senhor, se reunir, excelente, maravilhoso. Mas eu, o irmão Carlos, não faço diferença entre dias. Para mim, todos os dias são iguais, porque todos os dias são especiais para mim vazar em gratidão e adoração diante do Senhor, todos os dias. O importante é ter convicção em diferenciar ou não diferenciar. É o que Paulo está ensinando. Se você estiver sendo débil em determinada coisa, então o Espírito Santo vai trazer a correção para você, para mim, para todos nós, que é o texto aí de Romanos 14:4. Leia. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. O Senhor sustém, provê você de conhecimento, visão, crescimento, desenvolvimento. É o Senhor que provê. O Senhor garante a gente. Estou garantido por Ele. Quem é que garante você? Eu não me garanto, irmãos. Eu não me garanto, mas o Senhor me garante. Ele me garante, é por isso que eu estou em pé. Estarei sempre, porque Ele me garante, Ele é poderoso. Eu creio. Então, o Senhor acerta as coisas para o servo dele, o Senhor mesmo. E o versículo 14, que já foi lido, reforça essa questão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Penso que Paulo faz uma alusão às questões culturais e não morais aqui no texto. Tem gente que vê pureza onde há impureza e vê impureza onde há pureza, porque há uma consciência nele. Mas ao sermos regenerados, nós ganhamos uma nova consciência para nos relacionar adequadamente com as coisas. Então, irmãos, para fim ilustrativo, quero destacar o seguinte: Jesus foi visto pelos religiosos da sua época como impuro.
Depois você lê, só vou dar o texto. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 11. Jesus foi visto pelos religiosos da sua época como impuro. Valdir, se ele foi visto, o Senhor Jesus foi visto como impuro, por que eu não posso ser visto também? Se você colocar um óculos verde, vai ver verde. Se colocar um óculos escuro, vai ver escuro. Agora, a regeneração é maravilhosa, porque nela temos uma nova vida, uma nova consciência e também uma nova visão de ver as coisas. A gente passa a ver como Deus vê as coisas. E como que Deus vê as coisas? Como Deus vê as coisas? Como? Olhando através da palavra dele, cheio de convicção dessa palavra. O segundo princípio está aí no capítulo 14. É o seguinte, para quem eu vivo? Para quem eu vivo? Paulo trata disso, que é o versículo 8 e 9, eu acho, Romanos 14. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Irmãos, o maior milagre que eu já vi na palavra de Deus, nas Escrituras, o maior milagre que eu já vi está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Ali está para mim o maior milagre. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem morreu com Cristo não vive a sua própria vida, porque morreu. Vive para Deus, com a vida de Deus, a vida que ganhou na ressurreição juntamente com Cristo. Esse viver para Deus, aí é a minha morte e a minha ressurreição com Cristo. Nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. Esse é o maior milagre. Somos do Senhor em qualquer situação. Se somos do Senhor, devemos fazer tudo para agradá-lo, ou não é? Você não é do Senhor? Se é do Senhor, você tem que fazer tudo para agradá-lo. Se o que estou fazendo é desagradável ao Senhor, Ele irá me corrigir. Ele vai corrigir. Se eu tenho essa consciência, não vivo mais para mim mesmo, mas para o Senhor, isso vai produzir em nós atitudes, comportamentos, ações agradáveis ao Senhor. E se é agradável ao Senhor, eu posso fazer tudo sem medo nenhum, entendeu? Eu posso fazer? Então pergunta ao Senhor se Ele gosta. Pergunta ao Senhor se Ele gosta, se é agradável a Ele. Se é, você faz. Se a sua prática de vida não é para o Senhor, então ela é para você mesmo. Se o seu viver, sua prática de vida não é para o Senhor,
então aí vai acontecer as pancadas, o atrito. É aí. Se eu estou fazendo para agradar o Senhor, escute o que eu estou dizendo aqui, ó. Se eu estou fazendo para agradar o Senhor, se você aí está fazendo para agradar o Senhor, então não teremos confusão. Certo? Eu estou fazendo para agradar o Senhor, eu tenho convicção disso. E você tem convicção que aquilo que você está fazendo, seja lá o que for, é para agradar o Senhor, então não vai ter confusão, não vai ter atrito entre nós. Mas se tiver, é porque alguém está fazendo para agradar a si mesmo e não o Senhor. E isso é sério. E isso é sério. Por isso Jesus disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas quem está fazendo para agradar a si mesmo e não o Senhor, esse vai gerar um desconforto terrível, uma indigestão aí no grupo, deixando aí a coisa não fica boa. Eu digo o seguinte: deixemos isso com o Senhor, para Ele resolver. Porque quando Ele revela, Ele escancara tudo e acaba a brincadeira de mau gosto. Outro princípio é o seguinte: isto aguenta a prova do tribunal de Cristo, que é Romanos 14, versículo de 10 a 12. Romanos 14, 10 a 12, já foi lido, vamos só comentar o que você está fazendo. Aguenta, resiste à prova do tribunal de Cristo, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Nós não precisamos exercer juízo condenatório, irmãos, porque já existe uma alçada competente, o tribunal de Cristo, o Senhor. Vale a pena perguntar: o que estou fazendo ou deixando de fazer aguenta a prova do tribunal de Cristo? É com você e comigo. E Deus vai mostrar se aguenta ou não. E é bom que mostre agora. É preciso ter verdadeira convicção que aguenta desde agora, desde já. Um outro princípio é o seguinte: estou fazendo isto pela fé? Romanos 14, 22, agora pode ser lido, 22 e 23. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, preste atenção. Se você tem fé, significa que você tem dentro do seu coração a palavra de Deus. Significa que você ouve a palavra de Deus. Significa que você busca a palavra de Deus. Significa que você está cheio de convicção. E você não vai errar na escolha, nem no que faz e nem naquilo que deixou de fazer. Se você fizer com dúvida no coração,
está condenado. E também condenado o que está fazendo, porque suas dúvidas mostram que você está errado. Se há dúvida, não faça. Está com dúvida? Não faça. Para que fazer? Então, se há dúvida, não faça. É uma regra para a vida do crente. Se você proceder de acordo com a palavra de Deus, não vai ser dominado por iniquidade alguma. Estou dominado pelo domínio gracioso de Deus através de Cristo e pelo Espírito Santo? Eu preciso perguntar. É um outro princípio. Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, o que foi lido aí tem que tomar conta da gente, do nosso coração. O crente não débil não deve esnobar o débil com a sua liberdade de comer o que ele quiser comer. Se esse débil for um crente regenerado, Deus irá ensiná-lo e ele deixará de ser débil. Não estamos falando de pecado, tá? Não estou falando de pecado. A expressão débil na fé é alguém ainda sensível em alguns aspectos, menos maduro, ou por ter dificuldade em entender certas liberdades e responsabilidades na vida cristã. Para Paulo, isso não significa que a pessoa tenha menos valor, ou seja, inferior, mas que ela pode ter dificuldades em lidar com questões de consciência ou em compreender totalmente certas liberdades cristãs. Ele encoraja a comunidade a tratar essas pessoas com paciência, compreensão e amor, evitando julgamento desnecessário ou atitude que possam fazer com que essa pessoa tropece. Mas eu devo exercer a minha liberdade de maneira a não atropelar o outro irmão. Esse irmão está ainda imaturo. De qualquer jeito, não podemos acelerar a nossa liberdade para cima dele, né? Paulo argumenta que não devemos subestimar a importância da comida, da bebida, porque isso é coisa trivial, não é? Então não devemos fazer isso. Se você faz isso com a comida, você vai ter pelo menos duas questões na sua vida. Você não vai conseguir perder peso, mesmo fazendo tratamento, porque você come demais, você não está nem ligando. E o que é pior? Você não vai dar importância ao reino de Deus, que não é comida e nem bebida, tá? Ele é central na nossa vida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E você está dando valor ao quê? E este reino de Deus é o próprio Deus, através de Cristo, pelo Espírito Santo dentro de nós, produzindo aí justiça, paz e alegria. E onde está instaurado o reino de Deus, a justiça,
paz e alegria. E essa justiça, essa paz, essa alegria está focalizada dentro da gente. E isso deve ser a coisa mais importante de todas as coisas. Você deve considerar isso a coisa mais importante de todas as coisas. O reino de Deus dentro da gente, vazando justiça, paz e alegria. Estou servindo a Deus dessa maneira? Versículo 18. Nós já estamos terminando. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você está servindo a Deus assim? Você busca o reino de Deus em primeiro lugar? O reino de Deus é a sua justiça? Serve a Cristo porque Ele é o reino de Deus em você? Ele é a justiça desse reino em você? Ele é a alegria desse reino de Deus em você? Isso é agradável a Deus. Essa pessoa reconhece que comida e bebida são questões secundárias. E finalmente, estou seguindo as causas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Vamos perseguir isso aí, aquilo que conduz à paz, aquilo que edifica. Paz através de nós na comunidade, edificando um ao outro em Cristo. Então nós temos que ir atrás disso. E o que não devemos buscar? Versículo 20. O que não devemos buscar? Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Não destrua a obra de Deus. Não destrua a obra de Deus. Que obra é essa? Eu fiquei pensando, que obra é essa que eu não tenho que destruir? A parede, essas paredes aqui? Não é isso. O que não é para destruir? A obra de Deus parece ser uma alusão aos irmãos. É o que eu entendo. A obra de Deus aqui é uma alusão aos irmãos. Você é a obra de Deus. Eu sou a obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. Cada um de nós é uma construção de Deus. E todos nós juntos formando a construção de Deus, que nós chamamos de igreja. O que a gente edifica aqui? Procuramos edificar, pelo menos eu, edificar a comunhão e não destruir a comunhão. Eu não quero destruir a comunhão sua comigo. Por favor. Somos filhos de Deus. A gente tem tratado isso aqui nas quartas-feiras de uma maneira mais informal. Procura edificar a comunhão e não destruir a comunhão. E em especial, não deve ser destruída por causa de comida. O assunto aí era comida, mas tem outras coisas. Não vamos destruir nada por causa de um naco de carne. Podemos destruir os nacos de carne enquanto construímos a comunhão. Aí, conta comigo. Não vamos dar mais valor ao comer e beber do que o reino de Deus.
irmãos, eu tenho a impressão que quando esse capítulo 14 de Romanos foi lido naquela igreja a quem Paulo escreveu, algumas faces ficaram ruborizadas. Quando alguém fica com vergonha, sente o rosto esquentar e fica vermelho, especialmente na região das bochechas. Quando esse capítulo foi lido, acho que eles ficaram assim, por causa dessas coisas que estavam acontecendo lá. E eu acho que eles fizeram uma boa avaliação e colocaram a Cristo, a cruz, o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos terminar com uma expressão de Agostinho, que viveu em meados do século IV e primeiras décadas do século V. No essencial, unidade. Em não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, amor.